Tem anime de ação que domina tudo nas redes. E tem aqueles que entregam personagens fortes, lutas memoráveis e histórias intensas. Mas mesmo assim muita gente no Brasil simplesmente não comenta. Hoje a gente vai falar desses. Porque talvez você esteja ignorando alguns dos animes mais interessantes quando o assunto é pancadaria bem construída. Quando se fala em anime de ação, quase sempre os mesmos títulos aparecem. Mas existem obras que misturam combate estiloso, personagens carismáticos e conflitos muito bem trabalhados, e que acabam ficando fora do radar de muita gente. Aqui não é só troca de soco. Tem máfia sobrenatural disputando território nas sombras. Tem protagonista fraco que precisa sobreviver a treinamentos brutais. Tem estratégia, rivalidade e evolução que dói. E a gente começa com um anime que parece popular, mas ainda é subestimado por muita gente. A história começa com Atsushi Nakajima, um garoto expulso do orfanato, sem dinheiro e sem rumo. Ele está literalmente à beira da fome quando encontra um homem tentando se afogar em um rio. Esse homem é Osamu Dazai. E desde a primeira cena, já dá para entender que Dazai não é um personagem comum. Ele mistura humor estranho, inteligência absurda e um passado que parece pesado demais para alguém que age de forma tão leve. Atsushi logo descobre que possui uma habilidade sobrenatural. Ele se transforma em um tigre branco extremamente poderoso. O problema é que ele não controla esse poder. Dazai faz parte da agência de detetives armados, um grupo que resolve casos envolvendo usuários de habilidades especiais. E é assim que Atsushi acaba entrando em um mundo onde cada personagem tem um poder único inspirado em escritores famosos da literatura. Mas o que realmente prende em Bungo não é só o conceito. É o conflito. A agência entra em choque constante com a máfia do Porto, liderada por figuras tão carismáticas quanto perigosas. Personagens como Ryunosuke e Akutagawa surgem como rivais intensos, trazendo confrontos que vão além da simples força física. E quando o passado de Dazai dentro da própria máfia é revelado, o anime muda completamente de tom. O que parecia apenas um detetive excêntrico ganha profundidade, peso e decisões que moldaram tudo ao redor dele. As batalhas são estratégicas. Os poderes têm personalidade. E os personagens caminham numa linha muito fina entre heroísmo e moral duvidosa. Bungo e Stray Dogs cresce conforme você assiste. O que começa quase episódico evolui para disputas maiores, alianças inesperadas e confrontos que deixam marcas reais. É ação com identidade própria. Se Bungo trabalha o sobrenatural, Kenichi vai para o extremo oposto. Aqui a ação é física. Acompanhamos Kenichi Shirahama, um estudante fraco, constantemente alvo de bullying e completamente inseguro. Ele não tem talento natural, não tem força absurda escondida e não começa especial. Ele começa apanhando. Ao conhecer Milfurinji, uma garota extremamente habilidosa em artes marciais, Kenichi acaba entrando no dojo Ryuzanpaku. E ali ele encontra algo diferente, vários mestres, cada um especialista em uma arte marcial específica. Tem Karatê, tem Muay Thai, tem Kung Fu, tem Jiu-Jitsu. O treinamento não é simbólico. É exaustivo. Kenichi é colocado no limite físico todos os dias. Ele desmaia, falha, sente medo, mas continua voltando. E é justamente isso que transforma as lutas em algo envolvente. Quando ele enfrenta membros de gangues marciais como o Ragnarok, cada confronto carrega peso. Ele não vence porque o roteiro quer, ele vence porque sofreu para chegar ali. Os mestres do dojo também são parte essencial da experiência. Cada um tem personalidade forte, métodos extremos e uma presença que mistura humor exagerado com técnica real. Kenichi não entrega apenas pancadaria. Ele entrega progressão visível. Você vê o corpo mudar. Você vê a postura mudar. Você vê o medo diminuir. É ação construída na base do esforço. Se essa primeira parte já mostra que existe muita coisa além dos nomes óbvios, a próxima vai subir o nível de intensidade. Porque agora a gente entra em um universo muito mais brutal, caótico e visualmente diferente de tudo que apareceu até aqui. E ali, ninguém luta limpo. Agora o clima muda completamente. Dorohedoro não é bonito no sentido tradicional. Ele é sujo, estranho e desconfortável, e isso faz parte da identidade. A história se passa em dois mundos, o dos feiticeiros e o chamado buraco, onde humanos vivem praticamente como cobaias. Feiticeiros atravessam portais apenas para testar magias nas pessoas comuns. É nesse cenário que surge Kaima, um homem com cabeça de lagarto que não lembra quem é. Ele acordou assim, sem memória, e agora caça feiticeiros tentando descobrir qual deles transformou sua cabeça.
Ao lado dele está Nikaido, dona de um restaurante e sua maior aliada. Ela é prática, forte e protege Kaima enquanto ele arranca respostas de cada feiticeiro que encontra. Mas o que realmente torna Dorohedoro diferente é o outro lado da história. O anime também acompanha personagens como Shin e Noi, dois executores da família En. Shin tem um poder brutal de dividir corpos ao meio com a própria magia, enquanto Noi possui uma habilidade rara de cura quase instantânea. Eles não são vilões caricatos. Eles têm amizade, rotina, humor próprio. E o anime faz algo raro: você começa a gostar dos dois lados do conflito. A violência é gráfica. O mundo é caótico. E o mistério central sobre a identidade de Kaima vai ficando cada vez mais complexo. Dorohedoro é aquele tipo de anime que não tenta agradar todo mundo. Mas se você entra no clima, ele se torna uma experiência única dentro da ação. Saindo do sobrenatural e indo para algo mais urbano, Windbreak foca em brigas de rua, mas com uma abordagem diferente. O protagonista é Haruka Sakura, um garoto que sempre foi rejeitado por causa da aparência e cresceu acreditando que a única forma de ser reconhecido é sendo mais forte. Ele se muda para estudar na escola Furin, conhecida por ter apenas delinquentes. Só que ao chegar lá, ele descobre que os alunos da Furin não são apenas brigões. Eles protegem o bairro. São vistos como guardiões pela comunidade. E isso muda completamente a perspectiva dele. Sakura começa querendo subir ao topo apenas pela força. Mas ao conviver com personagens como Umemiya, o líder carismático que carrega um peso enorme nas decisões, ele percebe que liderança não é só vencer luta. As batalhas são diretas, intensas, bem coreografadas. Não existe poder sobrenatural aqui, é soco, chute e resistência. O diferencial está nas relações. Amizade, respeito, lealdade. Windbreak trabalha a ideia de força como responsabilidade, não só como imposição. E isso faz as brigas terem mais significado. Aqui a escala volta a subir. Tougen Anki apresenta um conflito antigo entre descendentes de Oni e descendentes de Momotaro. É uma guerra que atravessa gerações. O protagonista é Shiki Ishinose, um jovem impulsivo que descobre carregar sangue de Oni depois que sua vida vira de cabeça para baixo. Ao perder o pai adotivo em um ataque, Shiki é jogado em uma academia que treina usuários de sangue Oni para enfrentar a organização Momotaro. O poder aqui é literal. Eles manipulam o próprio sangue como arma. Shiki é explosivo, agressivo, muitas vezes age antes de pensar. Mas esse descontrole é parte da construção dele. A academia não é um ambiente seguro. Rivalidades internas surgem, testes colocam alunos uns contra os outros, e o perigo externo é constante. O que faz Tougen Anki funcionar é a intensidade. Os confrontos são brutais. Os poderes são viscerais. E o protagonista está sempre à beira de perder o controle. É aquele shounen que mistura violência direta com drama de identidade. E se você curte conflito de facções com rivalidade crescente, esse aqui entrega exatamente isso. Se até aqui você já encontrou pelo menos um anime que não conhecia direito, já deixa o like e se inscreve no Dinastia Animes. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo listas que vão além do óbvio. Porque agora a gente entra nos dois últimos, e eles trabalham a ação de um jeito completamente diferente. Um mistura assassino lendário com vida doméstica. O outro explodiu em popularidade trazendo um caos sobrenatural moderno. E o fechamento vai subir o nível. Sakamoto Days começa apresentando Taro Sakamoto, simplesmente o maior assassino do submundo. Frio, preciso, imbatível. Só que ele se apaixona. E abandona tudo para viver uma vida comum ao lado da esposa e da filha, administrando uma pequena loja de conveniência. O detalhe é que o passado não esquece. Antigos assassinos começam a surgir tentando testar a lenda que ele foi um dia. E mesmo aposentado, acima do peso e aparentemente tranquilo, Sakamoto continua absurdamente perigoso. Ele luta usando qualquer coisa ao redor. Caneta, sacola, objeto de mercado. Te lembra alguém? A ação é criativa e fluida, quase coreografada como um filme de ação estilizado. Ao lado dele está Shin, um jovem com habilidade de ler pensamentos, que vira funcionário da loja e parceiro nas missões improvisadas. A dinâmica entre os dois equilibra humor e combate de forma natural. O que torna Sakamoto Days diferente é o contraste. De um lado, a vida doméstica simples. Do outro, perseguições, assassinos de elite e confrontos intensos. E mesmo quando a escala aumenta, o anime mantém o tom leve sem perder impacto nas lutas. É ação estilosa com personalidade própria. E fechando a lista,
um dos fenômenos recentes mais comentados. Dandadan acompanha Momo Ayase, que acredita em fantasmas mas não em alienígenas, e Ken Takakura, apelidado de Okarun, que acredita em alienígenas mas não em fantasmas. Para provar quem está certo, eles acabam enfrentando os dois. E a partir daí o anime vira um turbilhão. Espíritos urbanos, entidades bizarras, conspirações alienígenas. O ritmo é acelerado. A animação é energética. Cada episódio parece tentar superar o anterior em intensidade visual. Mas o que realmente segura tudo é a química entre Momo e Okarun. Momo é decidida, impulsiva e forte. Okarun começa inseguro, mas cresce conforme os eventos ficam mais perigosos. As batalhas são criativas e caóticas, misturando humor com momentos de tensão real. O anime alterna entre absurdo e perigo de forma quase imprevisível. Dandadan não segue padrão tradicional. Ele mistura gêneros, quebra expectativa e transforma cada arco em algo visualmente marcante. É aquele tipo de obra que estoura justamente por ser diferente. Já deixa o like e se inscreve no Dinastia Anime se você curte esse tipo de lista, porque isso fortalece demais o canal e ajuda a trazer cada vez mais recomendações fora do óbvio. Esses 7 animes mostram que a ação não é só explosão e gritaria. Pode ser estratégia sobrenatural nas ruas de Yokohama. Pode ser treinamento brutal em um dojo escondido. Pode ser violência suja em um mundo distorcido. Pode ser gangue protegendo o bairro. Pode ser guerra entre linhagens antigas. Pode ser assassino lendário vivendo vida comum. Ou pode ser um caos sobrenatural que mistura tudo ao mesmo tempo. O importante é que cada um deles entrega identidade própria. E se pelo menos um dessa lista entrou para o seu radar, o vídeo já valeu.